Pai do Senhor, meus irmãos, vamos fazer menção da palavra de Deus hoje em deixa eu ver aqui, João 14 e verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje a gente vai falar sobre o taoísmo, né? O taoísmo, também chamado a religião do Tao. Tao é caminho, né? Caminho em chinês. O taoísmo é uma das principais religiões ou filosofia da China. Ela foi fundada em cerca de 500 anos antes de Cristo por Lao Tse, o qual ensinava que a felicidade pode ser adquirida mediante a obediência aos requisitos da natureza humana e a simplificação das relações sociais e políticas. De acordo com Tao, ou o caminho, o princípio básico do cosmos, de onde procede a natureza inteira, né? As escrituras básicas dessa fé chamam-se Tao Te Ching. Alguns eruditos pensam que Lao Tse, ou Lao Tzu, não foi um personagem histórico, pois tratar-se-ia de um termo que significa velho filósofo, o alegado fundador do taoísmo e autor do Tao Te Ching, né? Então, o fundador, que leva esse nome, o Lao Tse, eles acham que ele não existiu, né? Na verdade, é mais um personagem fictício, né? Por quê? Porque essa palavra em chinês é velho filósofo, né? Assim como o Lao, aliás, assim como o Tao é caminho. E também, segundo os estudiosos, né, os pesquisadores, não se sabe o que é lenda e o que é real nesse livro. Então, se existe muita lenda, então pode existir também que o nome dessas pessoas é fictício também, né? É interessante dizer que a palavra Tao no chinês significa o caminho. Pode se referir ao santo e bendito caminho que pessoas religiosas e sérias deveriam seguir agora e que promete a prosperidade e a saúde. Ou então está em foco o caminho último da fé religiosa, que dá acesso à glorificação. Essa palavra também é usada para indicar a essência da espiritualidade e da transformação interior máximas, né? Quando o indivíduo atinge o alvo final da existência do esforço humano. O tal também é reputado como sendo a fonte divina de onde todas as coisas teriam procedido. Ou seja, né, o princípio básico do cosmos. A esse princípio básico que, segundo os taoístas, todas as coisas retornarão, né? Então, o que era no começo vai voltar tudo a ser como era novamente, né? Quando chegar no final, retorna ao começo. Mais ou menos isso, né? O taoísmo, ele é simbolizado por um círculo dividido em duas partes, né? Sendo uma preta e a outra branca. A parte branca contém um pouco da preta e a parte preta também contém um pouco da branca, significando que o absoluto constitui-se de dois princípios inseparáveis, dois elementos opostos, contraditórios, quente e frio, masculino e feminino, negativo e positivo, etc. Da mesma maneira, todas as coisas e todos os seres constituem-se de elementos que se contradizem, que o equilíbrio entre eles é que define a forma e o conteúdo de cada um. O fato de que cada elemento conter uma parcela do outro mostra que apenas a fusão dos opostos podem gerar um equilíbrio, ou um ser equilibrado, né? Mas que cada elemento possui um pouco do outro. Assim, o positivo tem um pouco de negativo, o masculino um pouco de feminino, o quente um pouco do frio. Quando esse equilíbrio se rompe, surge a desordem, a confusão, a destruição das formas e a doença. Recuperar a saúde individual e cósmica é recuperar o equilíbrio, isto é, o Tao. Certos apologistas cristãos orientais têm ligado o termo Tao ao Logos do cristianismo, pensando que a mesma coisa está
em mente, embora expressas por diferentes termos em diferentes idiomas. Então, algumas pessoas querem ligar isso ao logos, né? Querem ligar o tal ao logos. Né? É interessante que o Yin Yang, né, que ele fala, é aquele círculozinho em que a metade é preto e a metade é branco. Né? E tem um ponto branco no preto e tem um ponto preto no branco. Isso implica dizer que uma coisa não é totalmente boa e uma coisa também não é totalmente bom. E é todas essas partes do bom e do ruim que formam o ser. E isso é equilíbrio. Né? E algumas pessoas tentam esticar, fazer uma esticologia, né? Para ver se junta esse Yin Yang ao Logos. Né? Então, meus irmãos, existe também o Tao Te Ching. Né? O Tao Te Ching é o nome das escrituras do taoísmo. Né? Esse nome significa clássico do caminho e sua virtude. Esse material foi composto e compilado entre os séculos VI e IV a.C. Consiste em 5.250 caracteres divididos em 81 capítulos. Né? Virando a página aqui do nosso livro. Então, Lao Tzu, o contemporâneo mais velho de Confúcio, teria sido o autor desses escritos. Se ele foi mesmo um personagem histórico, é possível que tenha sido autor da parte da obra. Seja como for, esses escritos provavelmente contêm a essência de seus ensinamentos. Várias formas incluídas como hinos, provérbios, polêmicas, discursos didáticos. O material propõe, acima de tudo, ensinar aos homens o caminho. Então, o Confúcio e o Lao Tse, eles viveram na mesma época, né? Só que Confúcio ficou em uma parte da China e o Lao Tse, o Confúcio é aquele que fundou o confucionismo, e o Lao Tse, Lao Tse é o nome do homem, fundou o taoísmo. Né? Taoísmo. Então, o taoísmo foi, de certa forma, uma reação ao confucionismo e predominou principalmente no sul da China. Mas, devido ao contexto cultural, as duas religiões apresentam diversas semelhanças, ou seja, o taoísmo é um sistema filosófico fortemente influenciado por visões pelas religiões populares. É interessante também dizer que o taoísmo era mais para o erudito, né, para o estudioso, né, para o pessoal que dominava o país, né, os políticos, o pessoal que fazia a oligarquia do país. O confucionismo era mais para aquela pessoa mais simples, né, que não tinha estudo, camponês, aquela coisa toda. Por isso que existe uma diferença entre o taoísmo e o confucionismo chinês, porque uma parte do, como eu já falei, o taoísmo se dedicava mais às classes mais altas, ao passo que o confucionismo confortava as partes mais simples da sociedade. O desenvolvimento desta religião, ela relaciona-se com o sábio Lao Tse, né, o velho filósofo, e contemporâneo de Confúcio. Ocupou cargos de confiança como zelador dos arquivos do Império Chinês na cidade de Luoyang, capital da província de Shu. A posição estatal do velho filósofo, entretanto, tornou-se uma fadiga que estava instalada não em sua carne, mas em seus valores. Isso porque a administração estatal de sua época agia de forma tirânica para com os súditos do império. Isso se refletiu ao próprio conceito de governo que as autoridades locais possuíam. Então, o nosso amigo, ele era zelador lá dos arquivos do governo, né? E ele se revoltou com aquela forma de governar, aquela forma de oprimir a população e não gostou. Daí é que ele funda o taoísmo. É interessante também que ele adquiriu uma carroça e um boi, né? E um boi negro. E partiu, abandonando a sociedade na qual estava inserido e que reputava demasiadamente corrupta. Acho que era uma espécie de um Brasil no passado.
porém foi impedido pelo amigo Inshin. É um nome estranho aqui. Após tomar parte de seu plano, impediu-lhe a passagem. Este amigo resolveu exortá-lo com palavras que o intimavam, né, a inscrever todos os pontos essenciais de seus ensinamentos para que, após sua partida, todos tivessem acesso, já que esta era a marca que o identificava entre todos. Foi nessa oportunidade que Lao Tse redigiu o Tao Te Ching, ou o caminho e o seu poder, né? Outras vezes traduzidos por o caminho e o princípio da moral. Um pequeno livro de aproximadamente 5.500 palavras disse que após a entrega deste documento ao amigo, Lao Tse teria subido a montanha com destino ao pôr do sol, encerrando neste episódio sua lembrança entre o povo. Então, uma versão da história relata o amigo Yin estando com Lao Tse que para que o levasse consigo, após ter sido o tratado, ter lido o tratado e a pedido redigido, né? Porém, qualquer que tenha sido o real enredo, certo é que a obra foi deixada para trás, passando a ser reconhecida como a primazia literária do taoísmo. Então, é como já falei, né? A gente não sabe o que é verdade nem o que é mentira. O certo é que alguma coisa aconteceu, que esse homem, que deixaram esses escritos, né, para a posteridade, e que é a base da religião deles, é o canon da religião. Então, o taoísmo, o canon do taoísmo, o tratado escrito por Lao Tse propõe uma modalidade de governo feita com arte, né? Pretensamente escrito para as autoridades da época. Seu tratado tenta implantar entre os dirigentes um governo que se fortificasse naturalmente e não baseado na tirania. Essa ideia, obviamente, não alcançou o respeito e menos ainda a adesão de qualquer governante contemporâneo. Então, era comum governar com tirania, né? Obrigar as pessoas a obedecer, né? Na base do chicote, né? Então, ele disse que não era assim que se governava. Aí, os escritos deles foi justamente isso. Então, a ideia mais recente sobre este volume qualifica-o como sendo uma compilação datada de 300 a.C. O ambiente que se vislumbra na história, que se serve de referencial para o texto, está em maior conformidade com a China atribulada do que com o período que historicamente, tradicionalmente defendem, né? Então, o nosso amigo, nosso amigo Lao Tse, né, pregava que o caminho para viver melhor era que os governantes tratassem o povo com dignidade, não com tirania, né? E isso irritou os governos, né? Ele fez ele perder o cargo público dele. Então, isso fez com que também ele visse que todo mundo era corrupto no país que ele morava. E o fator dele de ser tudo corrupto, ele procurou se isolar nas montanhas para meditação, né? Então é aquela velha coisa, se você não consegue mudar o mundo, você vai mudar o mundo se isolando, né? Sem dar sua opinião, né? Tem pessoas que assim, né? Em vez deles ficarem através de suas palavras, de suas ideias, tentar mudar a situação, ele prefere se isolar. E se isolando, só fortalece o inimigo, porque as pessoas continuam ignorantes acerca do real, né, da verdade, né? Então, o problema também maior é que muitas vezes os ignorantes tomam conta, né? Teve um poeta nosso que disse que o mundo ia ser dominado pelos imbecis, não porque eles fossem os melhores, mas porque seriam maioria, né? Parece que o mundo, já chegamos nessa fase do mundo ser dominado por idiotas, né? Porque as verdadeiras pessoas sábias se escondem. Esse cara tinha um pensamento muito bom, né? Que era mudar, que era fazer com que o povo dele vivesse melhor. Mas o que acontece? Ele se isolou e deixou só os seus escritos, né? Se isso for verdade também, porque também existe o mito, né?
o mito e a realidade, o que é lenda e o que é real, né? Mas hoje a gente pode dizer também, segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, que existe duas faces do taoísmo, né? Você pode ter o taoísmo filosófico e o taoísmo religioso, né? O taoísmo filosófico esta vertente se apega às tradições verdadeiramente taoístas, né? Estamos falando de um ramo ateísta, né, que não aceita nenhum Deus pessoal. O taoísmo, que se ampara na filosofia, tem suas origens anotadas em 300 a.C. e descreve o tal como a fonte da verdade última, isto é, inatingível, inabalável, tentando instalar o homem numa relação harmoniosa com a natureza, para permitir-lhe o livre exercício de suas faculdades instintivas e imaginárias. Então, o taoísmo filosófico, segundo o ICP, é justamente isso, por aproximadamente do ano 300, ateísta que não aceita nenhum Deus pessoal e tenta ligar o homem ao meio ambiente, né? O homem ao ambiente em que vive. E o taoísmo religioso, como herança religiosa, o taoísmo popular transformou-se em uma religião de magia, né? Exorcismos e cultos aos antepassados. É extremamente politeísta, idólatra e esotérico, e praticante de necromancia, né? Necromancia consulta aos mortos, né? A partir do imperador Han, do século VII depois de Cristo, Lao Tse passou a ser adotado, né? Por isso agora o taoísmo possui sacerdócio, templo, sacrifícios e iniciações para os discípulos, além de crer na vinda de uma era de paz e harmonia que transformará a presente era. Durante o desenvolvimento dessa corrente, implantou-se gradualmente o panteão de deuses, formando-se consenso sobre a existência do céu e do inferno, né? Culminando quase que num último estágio de desenvolvimento religioso com definição de precursor Lao Tse. Né? Precursor Lao Tse. Então, o cara se tornou praticamente um ídolo adorado dentro da religião. Né? Então, esses são os dois tipos de taoísmo, o filosófico e o religioso. Né? O que eu posso falar mais sobre o taoísmo? Eu poderia focar só que o imperador, né, Han do século VII, a partir dele foi que passou o Lao Tse a ser adorado, né, nos templos, né? Passou a ser adorado. E hoje possui templo, possui religiosos, né? Possui sacerdócio, né? E iniciação para os discípulos, né? É a religião. E o Yayeng, eu vou falar mais um pouco sobre o Yayeng, que é aquele círculozinho preto, vocês vão ver, né, aí, nessas alturas. E assim como não existe hinduísmo sem yoga, continua no ICP que eu estou lendo, não existe taoísmo sem o conceito de Yin Yang. Ele sintetiza as duas partes contraditórias e complementares dos fenômenos da natureza e que se relacionam mutuamente. Pode representar tanto os dois fatores opostos, assim como as duas partes que compõem a essência de um aspecto. As propriedades básicas do Yin Yang são todas as coisas de tendência a fluir para cima, para fora, e o aspecto da claridade, mobilidade, execução, vitalidade, calor, insubstancialidade, atividades funcionais rápidas e claras pertencem a Yang. Ao contrário, todas as coisas com a tendência para fluir para baixo, para dentro, obscuridade, tranquilidade, inibição, astenia, esfriamento, coisa substancial, pesada, pertence a Yin. A natureza de Yin ou de Yang não é absoluta, mas relativa, já quase a existência é determinada pelas suas condições interiores. Cada aspecto compreende duas partes contraditórias Yin e Yang. Ambos transformam-se mutuamente sobre o determinado circunstância, mas dentro da parte Yin
e da parte Yang está incluída a sua parte oposta, ou seja, dentro da natureza está o Yin e vice-versa. Então, logo, falando sobre Yang, é que um complementa o outro, né? Positivo e negativo, né? Como a tomada, a gente tem o fio negativo e positivo, assim também no Yin Yang a gente tem a parte positiva e a parte negativa, a parte que joga para baixo e a parte que joga para cima. Mas quais são as doutrinas do taoísmo, né? O ensino místico dessa fé era que o caminho da vida transcende a razão e não pode ser expresso por meio de palavras humanas. Contudo, embora nunca vocalizado, não é um ensino inoperante, insensível. O homem que caminha pela vereda mística sabe o que está acontecendo ao seu ser e tem consciência de transformação que ocorre quando ele sonda o poder divino, embora talvez não encontre meios de expressar a sua experiência, né? Esse é o primeiro ponto, né? O místico, né? O ensino místico, né? Que o camarada que faz aquelas coisas lá, que pratica a religião, no final ele termina percebendo que de alguma coisa ele não consegue expressar a sua religião, mas ele sente sua religião, né? O indivíduo, o ponto da segunda doutrina deles é que o indivíduo ele venceria através do quietismo, deixando as coisas continuarem, mantendo-se na tranquilidade, deixando de lutar, procurando encontrar a harmonia da natureza. Haveria dois conjuntos de qualidades opostas, denominando Yin e Yang, que ajudam a estruturar o universo e governar todas as coisas. No indivíduo, essas forças encontram seu devido equilíbrio. Aqui ele está se referindo às coisas fluir sem o esforço da vida, né? Você se lembra do cantor brasileiro que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então é mais ou menos isso, né? O fluir sem esforço, né? Quando ele fala de quietude é justamente isso, né? As coisas acontecem sem a minha interferência, sem o meu esforço. Se eu não me esforçar, se eu não tentar interferir, as coisas se resolvem por sua própria conta, né? A quietude, a tranquilidade, né? Ter tranquilidade, né? Deixar de lutar, deixar as coisas tomar um processo harmonioso, né? Deixar que as coisas fluem, né? Normalmente, né? Sem esforço, sem luta, sem garra, né? As coisas normalmente se harmonizam, né? Zeca Pagodinho se lembra, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então ele está dizendo que não precisa se esforçar para conseguir as coisas, né? Quanto mais o cara se esforça, mais ele perde energia, né? Quanto mais o cara... Em certo sentido, essa filosofia está até correta, né? Que as pessoas morrem por uma coisa, né? Se esforçam muito por uma coisa e terminam. Muitas vezes, depois de conseguir, vive pouco, né? Vive pouco para a família, vive pouco para si mesmo, vive pouco para a sociedade. Por quê? Porque a energia dele ele gastou toda em uma só coisa, né? E esse fator dele fazer isso é um esforço, muitas vezes, desnecessário, né? Às vezes, com quietude, com tranquilidade, a pessoa conseguiria melhor. Mas é o que eu estou falando, né? É uma filosofia, né? Os requisitos divinos podem ser achados no homem interior, essa é a terceira. Os requisitos divinos podem ser achados no homem interior, pois o homem é produto do tal e está destinado a chegar ao tal final. Então o homem pode sentir-se feliz mediante a obediência à exigência de sua própria natureza, mantendo uma atitude de moderação. Então, se o homem é formado do tal, se origina do tal e vai voltar para o tal novamente, então a melhor maneira de viver, a melhor atitude dele seria mediante a moderação, né? Ser moderado, né? E ter certeza que aquilo queria voltar, né? Como se eu tivesse o começo, fluísse, quando chegasse no meu final, eu voltasse para o começo novamente, né? Da mesma forma, né? Então o tal é destinado a chegar ao tal ponto final, né? O ponto final que é o ponto de início, né?
que é o ponto de origem, né? Então, o quarto ponto, ele fala sobre pessoas comuns adicionaram muitos elementos ao taoísmo, né? Agora a gente vai passar para a parte da religião popular, né? No taoísmo, as crenças em espíritos, sobrevivência da alma, encantamentos mágicos em busca de boa sorte, de cura, confissão de pecados para obtenção da harmonia interior e libertação do mal. A necessidade de boas obras, né? Então, os intelectuais estudaram a alquimia, procurando algum meio de tornar o homem imortal. Também acrescentaram conhecimentos acerca de várias variedades de questões de química, anatomia, metalúrgica, pólvora, anestésicos, falei errado, mas é anestésicos mesmo, e farmácia, né? Então, o povo evoluiu muito, né? A população, o povo, né? Que não os intelectuais eles ficaram mais com a parte filosófica, mas a parte religiosa foi a parte popular, a parte do povão que influenciou. E entre o que o povão influenciou foi essa de a gente tem até como se fosse assim uma evolução da religião, né? Porque eles criam a farmácia, eles criam a pólvora, eles criam anestésicos, eles trabalham intelectualmente, eles chegam na libertação do mal, né? O pensamento de um dia se libertar do mal, a necessidade de boas obras, né? Porque se eu vou da origem, vou para o final e do final vou voltar para a origem de novo, por que eu vou ter boas obras? Por que eu vou ter más obras? Se o bem e o mal se complementam, parece que é dualismo, né? Todos têm a mesma força, os dois se batem e têm o mesmo poder. E só que quando eles se batem, eles se unem, eles se complementam, é o todo. O todo é formado pelo Yin Yang, né? Quando eles estão juntos. Então, essa parte 4 já foi uma forma da evolução da religião, já foi algo melhor que vai fazendo com que o taoísmo, né, se supere e fique pelo menos assim entre uma das religiões orientais que tem o patamar assim, de um confusismo, né? Lá pelo século II a.C., o taoísmo e o confucionismo rivalizaram-se fortemente, mas o budismo era mais popular que ambos entre o povo comum. O taoísmo apela mais para os literatos, para as classes governantes. Os dois mais importantes nomes ligados a essa fé são Shang Tzu, o alegado fundador do taoísmo, e Huai Nan Zhu, né? Então são essas as duas pessoas que foram mais influentes dentro do taoísmo. Mas Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o verdadeiro caminho é Jesus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.